Oi pessoal, o vídeo anterior deu uma cortadinha no meio do raciocínio, mas tudo bem. Eu acredito que estamos conseguindo aí investigar o texto de Huberman de uma maneira vertical. A proposta é essa, é uma dedicação à leitura, é aquilo que eu falei para vocês anteriormente. Nós somos leitores diferentes, nós somos próximos da leitura. E essa leitura que estamos fazendo aqui é uma leitura, vamos colocar assim, dentro dos moldes tradicionais daquilo que a gente imagina quando se fala leitura. Mas a leitura, ela extravasa isso aqui. A leitura é a leitura de mundo também. É o que o texto do Didi Huberman e o texto do James Joyce estão provocando o tempo todo. Essa questão da correlação da semiótica com a ideia da literatura também vai nesse sentido. Se a gente for parar para pensar, a semiótica, de uma maneira bem basilar, para a gente poder entender um pouquinho qual é a relação da ideia de semiótica com a própria noção de literatura, a gente pode pensar assim: a semiótica, ela basicamente propõe a análise de signos, símbolos, alegorias e etc. Tem um pesquisador muito importante, um semiólogo, que a gente ainda vai estudar um pouquinho mais, que é o Charles Sanders Peirce. Então, ele elaborou essa teoria das representações. A gente ainda vai desdobrar isso de uma maneira mais sucinta e direta para vocês, mas quando a gente recorre ao Peirce, a gente vê que tudo é representação. Mas a gente não precisa recorrer só a ele para perceber isso. A gente pode recorrer a vários pensadores, a vários filósofos. A gente vai no Aristóteles e comprova isso, a gente vai no Wittgenstein, também podemos comprovar isso, a gente vai no Merleau-Ponty e a gente verifica isso. Enfim, essa ideia da representação, ela está sempre entrando em contato conosco, porque a representação, ela nos forma. Eu nunca me canso de dizer aquela frase que tem muito a ver com o próprio Wittgenstein, Somos do tamanho da linguagem que dominamos. É mais ou menos isso. A gente é a linguagem que a gente exerce. Então, se a gente for parar para pensar, a própria noção da palavra semiótica, semiótica, aí isso vem do grego semeion. O que é semeion? É uma parte, é um sinal distintivo, é aquilo que forma, é o sêmen, é aquilo que faz brotar. Ótica, visão, é a visão acerca disso. Semiologia é a lógica disso. Então, quando a gente se propõe a estudar
a semiótica junto com a literatura, a gente está preocupado em entender os efeitos que essas representações causam em nós e de que maneira a literatura ela pode agregar um sentido de entendimento melhor para tudo isso e para a nossa percepção de mundo também, né? Então o Joyce ele está o tempo todo nos oferecendo signos a ler. E ele é um criador da palavra, né? Ele é um escritor que ele não se contentou apenas em escrever literatura, ele renovou a literatura. Isso é muito, muito impactante, né, em termos de criação. Bom, aí num dado momento aqui do texto, do Didi Huberman, e indo ao encontro, né, das questões que foram suscitadas a partir daquela inicial citação, quando o Joyce ele narra, né, acerca dos limites do diáfano. Aí tem um detalhe também muito interessante que ele fala, né, limite do diáfano em, por que em? Olha que interessante, o em, por que em? O em é como se nós estivéssemos num dado lugar, dentro de alguma coisa. Estou, eu sou, eu estou. Você é, tudo bem, você é. Essa afirmação já se configura como suficiente. Mas eu estou em algum lugar. Eu estou onde? Eu estou diante de alguma coisa. Eu estou me lembrando aqui de um filme do Akira Kurosawa, Sonhos. Esse filme é magnífico, ele é lindo. São algumas histórias, e tem uma que é justamente sobre um aspirante a pintor que tem um encontro com Vincent van Gogh e, surpreendentemente, ele se encontra dentro das pinturas do Van Gogh. Olha esse em. Aí a gente pensa no diáfano, né? O que a palavra diáfano significa? O diáfano é aquilo que permite a passagem da luz, é algo transparente, é algo vago, é algo límpido, é algo que necessita ser preenchido, talvez. E como que poderíamos preencher o diáfano? Através de todos aqueles expedientes que eu falei no vídeo anterior, essa coisa da subjetividade. No caso do Stephen Dedalus, segundo a gente verifica aqui através da explicação de Huberman, ele passa a enxergar o mundo, né, a partir da ótica da perda da mãe. Então ele preenche o diáfano da existência a partir dessa possibilidade de visão. Por isso que tudo é muito, muito agregado à ideia de intersubjetividade. Não é nem subjetividade, já é intersubjetividade. É algo mais subjetivo que a própria subjetividade. Reparem que sempre, a todo momento, estamos aqui falando de questões filosóficas, ontológicas, existenciais. Por quê? Porque as percepções, elas são únicas. As percepções, o modo de se ver a vida, né,
Nós temos a nossa identidade, nós temos as nossas percepções que corroboram com essa identidade. Isso é muito, mas muito interessante. Aí tem um momento aqui, né, que o texto fala do mar, né, a percepção que o Stephen Dedalus tem do mar, está na página 33 aqui. Aqui no segundo parágrafo, né? Mais para o finalzinho assim ele diz, né, o Stephen Dedalus: o mar para Dédalus, o Stephen Dedalus, o Didi Huberman, o mar para Dédalus torna-se uma tigela de humores e de mortes pressentidas, um muro horizontal ameaçador e sorrateiro, uma superfície que só é plana para dissimular e, ao mesmo tempo, indicar a profundeza que a habita, que a move, qual esse ventre materno oferecido à sua imaginação como um broquel de velino esticado, carregado de todas as gravidezes e de todas as mortes por vir. Aqui a gente tem a noção do quanto a visão da mãe morta preenche a sua vida. Ele olha para o mar e ele tem essas visões, ele tem essas percepções, né? Isso é muito, muito impactante mesmo. E tem uma parte que ele fala do corpo também, né? Eu só não sei se eu vou conseguir me localizar aqui. Me localizei, está na página 34, né? São os limites do corpo, né? Obstáculos, essa coisa do corpo aqui se configura como uma espécie de limite. Porque, vejam vocês, o nosso corpo é uma espécie de barreira. A gente não consegue entender por completo um outro ser humano. Então, essa coisa do corpo é como se fosse uma barreira que nos impede, né? Não deixa de ser um símbolo, um signo. Eu gostaria que vocês sempre pensassem nessa coisa do símbolo, do signo, da alegoria, representação. A ideia de representação está sempre linkada a tudo isso, tá, gente? Aquela aula que eu dei falando das imagens dialéticas, tudo isso é imagem dialética, tudo isso conversa com a gente. Deixa eu mostrar mais uma imagem para vocês. Eu mostrei o Monet. Olha que interessante, essa aqui é do Toulouse-Lautrec. Toulouse-Lautrec. Olha que interessante. Essa mulher olhando pela janela. O que ela vê? Ficamos curiosos em descobrir o que ela vê, porque o que ela vê, o que ela, melhor, observa, ou talvez contemple. Reparem na gradação que tem aqui, a noção que eu estou estabelecendo para vocês entre os vocábulos. Ver, olhar, reparar, observar, contemplar. Isso tudo, a partir do que eu falei para vocês, já preenche o quadro. A gente não sabe o que ela está fazendo, ou a gente sabe. Para mim, ela está observando, contemplando, ela não está simplesmente vendo. Ou então ela está puramente viajando em algo. Mas é interessante a gente poder pensar nessas percepções, naquilo que
que a arte desperta em nós, nas visões que nós temos da arte, no modo como a arte nos toca, enfim. Aí a gente esbarra na questão dos corpos, né? Dos corpos. O corpo, aqui no texto, tem uma expressão: o corpo é aquilo onde deveríamos bater nossa cachola, ou seja, a gente tem que tentar entender o que seria esse obstáculo, né? O corpo como um reduto misterioso de nervos e sonhos, esse infernal cadinho, essa coisa tão ínfima e ao mesmo tempo misteriosa que é o ser humano, não é verdade? Bom, enfim, gente, aqui na página 34 tem um detalhe que eu gostaria de colocar, já finalizando o nosso comentário sobre o Didi Huberman por enquanto, que é o seguinte: no final do segundo parágrafo: mas a modalidade do visível torna-se inelutável, ou seja, votada a uma questão de ser, quando ver é sentir que algo inelutavelmente nos escapa. Isto é, quando ver é perder. Tudo está aí. Isso aqui é um mistério. Aí vocês podem me dizer: poxa, professor, quando ver é perder, que história é essa? Eu, sinceramente, como assim? Quando ver é perder? Tem uma passagem que ele fala, né? Joyce. Ele fala: abramos os olhos para experimentar o que não vemos. Aí ele vai na contramão do que ele disse lá no início, né? No início ele fala, naquela primeira citação, ele diz: fecha os olhos e vê. Aí aqui já é outra conclamação. Aqui ele está dizendo: abramos os olhos para experimentar o que não vemos, o que não mais veremos, ou melhor, para experimentar que o que não vemos com toda a evidência visível, não obstante nos olha como uma obra visual de perda. Não sei se vocês já... Eu vou dar um exemplo aqui para poder ilustrar melhor essa passagem. É o perdido, é aquilo que a gente não vai ter mais. Quando ver é perder é algo fundamental e no qual nós temos que aprender a lidar. Sei lá, são vários exemplos. Talvez o mais óbvio que me vem à cabeça: os amores perdidos. Quem não os tem? Eu tenho um monte. Aqueles que perdemos e que por vezes nos assombram, as pessoas que foram embora de nossas vidas, os anos que passaram e não voltarão, aquilo que a gente já foi e não é mais. De 10 em 10 anos, segundo algumas pesquisas aí da área da psicologia, da psicanálise, sei lá, afirmam que de 10 em 10 anos nós sofremos, eu não sei se é de 5 em 5 ou se é de 10 em 10, nós nos transformamos por completo. Então aquele jovem André de 18 anos não existe mais, ele se perdeu. Aí quando eu vejo, quando eu olho, quando eu rememoro,
eu posso ter uma noção daquilo que eu fui, daquilo que eu sou, daquilo que eu serei. Então a noção de perda, ela também é muito importante dentro de toda essa dinâmica. Quando ver é perder. O Stephen Dedalus perdeu a mãe, então a perda da mãe para ele foi algo fundamental ali, que o definiu, digamos assim, enquanto ser humano. Volto a dizer, temos que ler Ulisses para poder ter certeza de tudo isso, mas acredito que seja algo nesse sentido. Então, deixa eu ler para vocês aqui o finalzinho que está na página 35, para a gente poder encerrar. Vejam só. Ou seja, coisas a ver de longe e a tocar de perto, coisas que se quer ou não se pode acariciar, obstáculos, mas também coisas de onde sair e onde reentrar. Isso tem tudo a ver com essa coisa do que eu acabei de dizer, do quando ver é perder, né? Ou seja, volumes dotados de vazios. Os vazios são preenchidos. Vocês não concordam? Precisemos ainda a questão, vamos ser mais fidedignos aqui. O que seria, portanto, um volume? Um volume, um corpo já, que mostrasse no sentido quase Wittgensteiniano do termo. Aí tem uma citação aqui, depois a gente recorre a ela. A perda de um corpo. O que é um volume portador, mostrador de vazio? Como mostrar um vazio? E como fazer desse ato uma forma? Uma forma que nos olha. É uma provocação para os capítulos seguintes, né? Mas vejam vocês, uma forma vazia é uma forma a ser preenchida. Uma página em branco, no caso de um escritor, é uma página a ser preenchida por esse escritor. Os vazios servem para isso. Um vazio pode ser uma oportunidade incrível de criação. Bom, gente, eu acho que seria mais ou menos isso que eu tenho a dizer para vocês sobre o texto do Huberman, do Didi Huberman. São várias questões que a gente pode ainda trabalhar partindo desse ponto aí. Eu não sei se vocês perceberam, mas a minha tentativa aqui é sempre a noção, a ideia de provocação. Provocação. Então eu estou trazendo a literatura para dentro da discussão. Olha quanta coisa a gente colocou em cena a partir do Ulisses do Joyce. Então a literatura está sempre presente. Eu gostaria de encerrar aqui os vídeos de hoje, e realmente não deu tempo de falar nada dos poetas lusos, né? Mas vamos ver se amanhã a gente retorna e comenta alguma coisa com vocês, tá? Se eu não conseguir amanhã, segunda-feira a gente inicia assim. Aliás, na próxima semana em que tivermos aula. Mas vejam vocês, eu vou encerrar aqui com uma citação do Hamlet, que o Hamlet diz assim: não estáis vendo nada ali? Aí a rainha, a mãe dele, diz assim: absolutamente nada, mas tudo o que há eu vejo. Gente, essa disciplina ela é muito legal porque ela é uma espécie de revolução
e ela traz assim uns temas bem instigantes, né? Então é nesse sentido que eu quero que vocês comecem a pensar também a literatura, e no sentido dessas variadas e inesperadas circunscrições, os diálogos estabelecidos, né, a partir da experiência literária, que é sempre reveladora, né? Então tá, gente, um grande abraço para vocês. Qualquer dúvida, estou aqui, a gente pode, né, se comunicar pelo Google Classroom. Então vamos tocando o nosso barco, tá certo? Só um detalhe, não se esqueçam de assistir então o filme O Som ao Redor, tá? Também para a nossa próxima semana de aula. O Som ao Redor, Kleber Mendonça Filho, tem no Netflix, tudo bem? Então assistam para a gente poder tecer alguns comentários aí, tá certo? Um grande abraço, fiquem bem, cuidem-se, é isso, até!